E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Traga mais vasilhas, porque o azeite... O livro de 2 Reis, capítulo 4, vai narrar a história de uma mulher que estava vivendo em uma situação desesperadora. Uma circunstância muito difícil que deixaria qualquer pessoa desestruturada. Aquela mulher estava vivendo luto. Seu marido morreu. Mas como se não bastasse o luto, aquela mulher também havia contraído dívidas, porque o seu marido morreu deixando dívidas para ela. Ou seja, se tem dívida, também tem problema financeiro, também tem necessidades que precisavam ser supridas naquela época, na vida dela. E como se não fosse suficiente, a prova apertou um pouquinho mais. Os cobradores, os credores começaram a insistir e a exigir o pagamento cada vez mais forte, até que exigiram que ela entregasse os seus 2 filhos para serem escravos. E na época esse costume era comum. Aquela mulher estava numa situação que muitos no lugar dela não resistiriam. Partiria para um desespero, ou um suicídio, ou uma fuga, faria algo que piorasse ainda mais a situação. Mas ela buscou algo diferente. Ela se lembrou quem ela era, se lembrou de que família ela pertencia. A família que pertence ao Senhor. Até na hora de se desesperar é diferente. Veja bem, o marido morreu, ela está em luto. E quem está em luto também tem desânimo. Porque a tristeza, ela causa desânimo. Só que aquela mulher, ela tinha 2 filhos e tinha uma vida. E o luto, ela não tinha direito nem de sofrer esse luto. Porque a circunstância não deu direito para ela de ficar em cima de uma cama chorando. A circunstância, a vida, não deu direito para ela de ficar quietinha dentro do quarto, sozinha, isolada. Porque hoje em dia é assim que a gente quer fazer. A gente quer ficar quietinha, sofrendo, curtindo entre aspas, né? Sentindo, melhor dizendo, o luto, dentro de casa, chorando em cima da cama. Quer sumir, quer desaparecer, quer abandonar tudo. Só que a luta, a provação, não deixou que ela ficasse dessa forma. Ela tinha que providenciar uma resposta imediatamente. Ela tinha que providenciar algo, uma solução imediatamente. Porque agora, além de ter perdido os maridos, agora o filho também. Ela ia perder os filhos. E ela falou: não, eu não posso permitir que isso aconteça. Eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que suprir a necessidade da minha casa. Eu imagino aquela mulher
querendo se deitar para chorar, mas ela lembrava que tinha que fazer comida, o almoço. E ela lembrava, meu Deus, eu tenho que fazer o almoço. Mas já acabou o arroz, já acabou o feijão. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tenho meus filhos para criar, eu tenho meus filhos para providenciar o alimento para eles. E não tinha nem tempo de ficar se lamentando no que ela perdeu. E agora que ela seria uma mulher viúva. E que uma mulher viúva naquela época, né, era uma mulher praticamente sem nada. Era uma mulher em situação de desonra, de sofrimento. Ela não ficou ali, não deu tempo. Ela até queria, eu imagino, mas não deu tempo. Porque a vida não deixou que ela ficasse de luto. Porque ela tinha que providenciar, ela tinha que ir atrás de uma solução imediata. A luta apertou para ela. E a luta apertou tanto que não deixou nem ela... Não deu tempo nem dela respirar, nem dela cair. Bora, que já tem outra. Não chora muito pelo marido, não chora muito pelo que vem pela frente, porque você tem que dar um jeito. Tá acabando as coisas, tá acabando o alimento, tá acabando. E para piorar, eu imagino que uma vergonha, né? Eu imagino a humilhação que uma pessoa que está passando. Quem já passou e está passando por problema financeiro sabe o quanto ele é humilhado. Só ele sabe o quanto ele é humilhado. E agora os credores chegam e falam, eu vou levar os seus filhos. É de se desesperar, não é verdade? Outra pessoa no lugar dela, alguém que não conhece o Deus que ela conhecia, poderia falar, meus filhos, de madrugada nós vamos pegar nossas coisas e nós vamos dar o fora daqui, nós vamos fugir daqui. Vamos correr no mundo, vamos sair correndo, vamos, não sei, mas nós vamos fugir. Vamos deixar tudo para trás. Deixando que as pessoas falem mal de nós depois. Porque se aquela mulher fugisse dali, daquele lugar, sem ter para onde ir, com os filhos, de mala e cuia, primeiro, que ela ia, não sabemos o que ia acontecer com ela na estrada. E segundo, que o nome do servo de Deus ia ser jogado cada vez mais na lama. Porque agora ele dizia, olha lá, a mulher cheia de dívida, largou aqui, fugiu. Ela ia ter nome de caloteira pro resto da vida. E de uma pessoa que não tem credibilidade alguma, e de uma pessoa com caráter duvidoso. Porque se eu fujo e deixo dívida, eu sou uma pessoa de caráter duvidoso. Eu não tenho caráter. E esse tipo de gente não serve para carregar o nome de Jesus. Não serve para andar com o nome de servo de Deus. Não pode ter esse nome com ele. Servo de Deus. O servo de Deus tem que deixar o local com bom nome. Não é assim? É assim que é. E aquela mulher não queria fazer isso. Vou fugir e também não sei o que vai ser de mim no meio do mundo aí. Ela poderia ter feito, mas não fez. O desespero não cegou aquela mulher. Graças a Deus. Graças a Deus. Ela também poderia ter se afundado ainda mais pedindo emprestado. Ô vizinho, me empresta dinheiro. Ô parente, me empresta dinheiro. Amigo, me empresta dinheiro. Ou fazer como muitos fazem, muitas mulheres se prostituem, aceitam dinheiro de homem. Ah não, eu me lembro que tinha um homem tal que um dia me paquerou e eu acho que eu vou procurar ele porque com ele eu vou ter um dinheirinho. Não, eu vou procurar um homem assim que ele vai suprir minha necessidade. Se vende por pouca coisa. Ela não lembrou de ex-namorado, paquera, não sei o que. Homem, não se prostituiu. No momento de desespero, ela não ficou cega. Ela se lembrou do Deus em que ela tinha crido. Ela se lembrou, meu marido era servo de Deus, eu sou serva de Deus, e eu conheço um homem que é servo de Deus Altíssimo. E esse homem é referência
de Deus aqui dentro da nossa casa. Esse homem é referente de Deus. E ela foi procurar por ele, que era o profeta Eliseu. Hoje em dia a gente procura alguém que seja referência de servo de Deus, para que a gente possa pedir ajuda em oração. Só que a gente encontra muita dificuldade em procurar esse tipo de referência, né? Homens assim, homens que a gente olha e fala, homens de Deus, mulher de Deus, vai ter uma provisão, uma palavra de provisão para mim, uma palavra de direcionamento para mim, uma solução para o meu problema. Porque hoje, quando a gente vai contar para quem se diz servo de Deus, ele fofoca, ele julga, ele vai te escutar na sua frente, você vai contar o seu problema para ele, ele vai escutar, vai balançar a cabeça, vai sorrir, e quando você virar as costas, ele vai te julgar e dizer, também, olha o que ela fez, também tá em dívida porque gastou mais do que podia, vai começar a julgar a sua causa, mas julgar de forma errada. Vai te julgar de qualquer maneira. Ou fazer diferente, não te julga, mas também não tá nem aí pro seu problema. Quantos irmãos, quantas pessoas não tá nem aí pro problema de ninguém. Ele não fala mal de ninguém, ele não tá nem aí. Ele tá focado no seu problema. Eu não tenho tempo para providenciar nada na casa dos outros, porque a minha casa está em falta. Estou preocupado com a minha causa, com os meus problemas. Meu casamento está ruim, eu tenho tempo para pensar no casamento do outro. A minha vida está ruim, meus filhos estão indo de mal a pior, eu não tenho tempo de orar pelos filhos dos outros. E a pessoa não te dá palavra nenhuma. Bate simplesmente no seu ombro e fala assim, Deus sabe, Deus providencia tudo. Não fica assim não, Deus é contigo, viu? Deus é contigo e não te dá nenhuma palavra de direcionamento, não, pelo menos buscar com você, não tem a menor piedade, não tem a menor misericórdia, não busca com você, não ora com você. Então a gente pensa, para que eu vou procurar alguém que ou tá pouco se importando comigo, ou pior, vai falar mal de mim depois. Então tá difícil a gente encontrar referências de homens e mulheres de Deus, pessoas que vão trazer uma palavra de exortação, porque nós merecemos, muitas vezes, nós merecemos sim uma palavra dura de exortação, mas vinda de Deus. A palavra de exortação vinda de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha, mas ela transforma, ela liberta. Agora a palavra que a gente olha e julga e solta, essa daí é para matar. É para deixar o homem em pior estado do que ele chegou. Quantas pessoas têm sido boca maldita, exortando sem autorização de Deus, sem o Espírito de Deus, exortando porque ela mesma olhou, ela mesma analisou, ela mesma imaginou, e aí ela exorta e se acha bom por isso, e ainda fala assim, nossa, eu falo mesmo, falo tudo que Deus manda. Tenha muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado quando a gente diz que fala tudo que Deus manda. Temos que ter certeza se é o nosso Deus que está mandando, porque até a maneira de exortação é com amor. Deus exorta, Deus ordena que alguém exorte o outro, na finalidade de ajudar, não de condenar. Na finalidade de amar e de tirar o homem do pecado, abrir os olhos do homem. Se essa não é a sua finalidade, a nossa finalidade, salvar o homem, exortar, então é apenas uma maneira de castigar, apenas uma maneira de falar, tá vendo? Eu avisei que você ia se dar mal, eu te falei, isso não é coisa de servos de Deus. Bom, mas aquela mulher tinha uma referência de alguém que era servo de Deus e que poderia fazer algo por ela. E ela foi à procura do profeta Eliseu, um homem que ela sabia que ele teria uma palavra para ela. Só que na cabeça dela, ela chegou lá e pensou, glória, conheço um homem de Deus, que ele é de Deus.
vou chegar lá e ele vai orar por mim e eu vou sair com os meus problemas resolvidos. Ou no mínimo ele vai fazer uma vaquinha, vai fazer pirim-pim-pim e a solução, vai conversar com os credores, eu não sei, mas ele vai fazer alguma coisa por mim. Quando ela chega, o profeta vai e diz o seguinte para ela: que te hei eu de fazer? Que te hei eu de fazer? Que eu posso fazer? Mas peraí, um profeta que sempre ajuda, que sempre tem uma palavra, que sempre faz, que sempre... Quantos milagres Eliseu fez, quantas coisas grandiosas Eliseu já fez, e quando chega na vez dela, ele diz: que eu posso fazer por você, mulher? Que te hei de fazer? Declara-me tu o que você pode fazer. Declara-me você o que você pode fazer. O que você tem dentro da sua casa. Muitas vezes o Senhor permite coisas nas nossas vidas que é para nos ensinar a buscar a Deus. E às vezes Ele impede que certas pessoas nos ajudem para que a gente experimente coisas grandiosas, porque a gente é acostumado a receber tudo na mão. A gente é acostumado a achar que com a gente nada acontece, que a gente não tem potencial nenhum, muitas vezes. Ah, mas a minha oração não vale, a de fulano vale mais. Mas é claro, fulano canta melhor, fulano também é uma pessoa melhor do que eu, fulano faz mais obras do que eu, fulano fez isso, fulano é assim. Eu sou sempre a menor, eu não tenho capacidade para fazer nada. Por que eu não prego? Claro que eu não prego, eu não sei pregar. Quem que vai me ouvir? Eu não prego porque eu não sei pregar. Porque fulano de tal prega. Ah, mas fulano de tal também prega melhor. Fulano de tal tem a voz mais alta. Por isso que eu não prego. Porque eu não falo alto. E você não prega por quê? Você não faz aula por quê? Ah, porque eu sou pequena, porque eu sou pobre. Porque você não visita. Por quê? Porque, não, fulano de tal, deixa fulano de tal. Ele é melhor do que eu. E naquele momento Deus queria mostrar para ela: ei, olha, você disse para mim, você chegou aqui para mim e jogou bem na minha cara: olha, o meu marido, tu sabes que o meu marido era servo e temia o Senhor. Ela quer dizer: olha, Senhor, eu venho em nome do meu marido, na fé dele, porque ele era homem de Deus, ele era servo e temia o Senhor. Mas não é suficiente, não. Tem hora que a gente acha que está abafando, né? Tendo uma fé meia boca, assim, ó. Tem hora que a gente pensa que tá bom. Não, tá bom. Eu já parei de fazer muitas coisas que eu fazia antes. Eu já não uso mais certas roupas indecentes. Eu já não vou mais a lugares impróprios. Eu já não bebo mais, eu já larguei muita coisa. Eu venho ao culto aos domingos, vou ao culto, vou à cerimônia, isso e aquilo. Tá bom, já tá bom. E o Senhor está dizendo: olha só, não basta você ser esposa de um grande homem de fé, e não basta você conhecer um grande homem de Deus, você ser amiga de um grande profeta, você ser esposa de um homem de oração, ser esposa do presbítero, ser mulher do pastor, ser mãe do grande pregador, grande homem de Deus. Isso não significa nada. Ah, mas eu oro toda noite. E o Senhor quer muito mais de nós. Ele quer muito mais, Ele tem muito mais a fazer para nós. E por isso o Senhor então impediu que Eliseu fizesse alguma coisa naquele momento. Fizesse para ela, fizesse o milagre, entregasse o milagre pronto na mão dela. Que é isso que ela achou que ia acontecer. Que Eliseu ia preparar o milagre e entregar pronto na mão dela. Mas Deus falou: não, você vai aprender a fazer milagre, a achar seu milagre, a receber vitória. Você vai aprender. É isso que Deus
quer que a gente aprenda a receber vitórias, a andar numa vida de vitórias. É isso que eu preciso aprender. Quando eu aprender a andar numa vida de vitórias, a receber vitórias, quando eu aprender a viver uma vida de intimidade com Deus, e quando eu aprender o que Deus de fato quer de mim, quer da minha família, então o milagre vai acontecer. Mas Eliseu não despede aquela mulher totalmente sem nenhuma resposta. Ele não vira as costas e fala para ela: minha amiga, eu não sei o que fazer, vai orar. Não fez isso não. Ele deu um direcionamento para ela e ele disse: vai para tua casa, pede para ti vasos emprestados aos seus vizinhos, e não poucos. E depois deu uma outra instrução, que é: fecha a porta do teu quarto, fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, né? E interessante, né? Ele dá essa ordem para ela: vai e pede vasos emprestados. Eu penso que se eu chego na casa de alguém e falo assim: amiga, vizinha, me empresta uma panela, ela me empresta. Vizinha, me empresta uma vasilha, ela vai me emprestar. Agora, se eu chegar na casa da minha vizinha e falar: você me empresta muitas vasilhas, muitas panelas, ela vai dizer: não tenho. E mesmo que ela tenha, ela vai dizer: eu não tenho. Eu não tenho. Porque ela vai falar: meu Deus, e se ela destruir, consumir com a minha vasilha? Não vou emprestar não. Se tiver, não empresta. E pode ser que também não tenha de verdade. Então, isso me faz entender que ela pediu a muitos. Porque foram muitos vasos que ela recebeu, que ela pediu, entendeu? Que ela teve. Então, para você ter muitos vasos, teve que ir em casa por casa, vizinho por vizinho. E interessante, né? Se ela fosse uma mulher cara fechada, que não fala com ninguém, ou uma mulher grosseira, dessas briguenta, dessas que taca água na calçada, assim, para poder agarrar no pé das crianças. Enfim. Se ela fosse carrancuda, briguenta, e briga com tudo, e você fez isso, e você fala aquilo, e fala mal do vizinho, fala mal do outro vizinho. Uma pessoa que fosse de uma convivência ruim, como que seria para ela? Como que ela faria nesse momento? Como que ia acontecer para ela? Ia ficar difícil, não é verdade? Isso mostra que ter boa convivência, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa amigável, ser uma pessoa respeitosa, que não estou dizendo que é para você ficar com o dente reganhado se o seu comportamento não for assim. Eu não sou uma pessoa muito sorridente. Não é isso. Isso não é para você ser falso com as pessoas. Rir se você não quer rir. Ou se você não é uma pessoa falante, falar que nem papagaio. Não é isso. É ser uma pessoa respeitosa de acordo com o seu comportamento. Eu sou uma pessoa quietinha, séria, não preciso falar mil coisas, ficar na calçada e falar, se eu não sou assim. Mas custa alguma coisa eu olhar para o vizinho e cumprimentá-lo com bom dia, com a graça, com a paz? Não custa. Né? Custa alguma coisa eu ser respeitosa. Porque tem vizinhos que são desrespeitosos, invadem a sua privacidade, às vezes fazem coisas ali que afeta você e não tá nem aí, o problema é dele, os incomodados é que se mude. Eu faço isso mesmo. Eu jogo lixo na calçada do meu vizinho, qual é o problema? Né? Vou dar um exemplo assim. Eu faço isso mesmo. Eu deixei quebrar, eu quebrei mesmo, e daí quebrei, tô nem aí, não vou consertar. Então, a gente tem que respeitar, agir de forma respeitosa
com os vizinhos, respeitosa com as pessoas. Eu respeito o direito do outro. Eu não faço com o outro aquilo que eu não quero que faça comigo. Se eu não gosto de passar na rua, e ver que ficou burburinho de gente falando de mim, por que eu vou fazer isso com os outros? Porque eu detesto que falem mal de mim. Então por que eu vou ficar na patotinha ali falando mal do outro? Eu não gosto de ser julgada. Eu não gosto que me julguem. E por que então que eu julgo os outros? Eu não gosto de que as pessoas olhem para minha aparência e falem que eu não estou bonita. E por que então que você fala que os outros também não estão? Por que nós, né, fazemos isso? Por que a gente faz isso? Não queremos para nós, não queremos também para os outros. Vamos, né, nos policiar para a gente não fazer com o outro aquilo que a gente não gosta que faz com a gente. Irmão, eu vejo muito isso acontecer. Ninguém gosta de ser ofendido pela aparência e chegar e dizer: olha, você envelheceu, hein? 2 amigos que não se veem há meses se encontram. E quando se encontram, o comentário é: nossa, mas você tá velha. Como você envelheceu. Mas você engordou tanto. Mas você tá acabada. A pessoa vem embora para casa triste e fala: poxa, fulano me lembrou, né? Me lembrou que eu estava tão velha. Me lembrou que eu estava com aparência ruim. Vem com um sentimento tão ruim no coração. Por quê? Agora quando é com a gente se sente: meu Deus do céu, falaram que eu tô velha. Fulano não, é o diabo que falou. Então se a gente faz com os outros, quer esperar o quê? Que os outros não façam com a gente? Então não queremos ouvir esse tipo de comentário. Dói em você quando alguém te prejudica de alguma forma. Não vamos fazer com os outros o que dói na gente. Se a gente não gosta de ser chamado de velho, não vamos chamar os outros de velho. Se a gente não gosta que peguem nossas coisas, quebrem e devolvam sem consertar, não vamos fazer com os outros. Se a gente não gosta de algo, não vamos fazer com os outros. Eu não gosto que fofoquem de mim, não fofoquemos então dos outros. E eu vejo que essa mulher, ela era uma mulher agradável porque ela recebeu muitos vasos. E esses vasos foram o ponto primordial ali para o milagre acontecer. Foi fundamental para que a bênção dela fosse gigantesca. Mais na frente nós vamos falar sobre isso. Que no livro, no capítulo 4, no 4 vai dizer assim: entra, fecha a porta sobre si e teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Aqueles vasos emprestados foram tantos vasos que ela recebeu que a mulher foi necessário para suprir toda a sua vida, né? Foi uma bênção gigantesca. No 4, versículo 4, 2 Reis 4, versículo 4, vai dizer assim: entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Eliseu dá a ela uma instrução. Vai, né? Pega o pouquinho de azeite que você tem. É muito pouquinho. Mas você vai deitando nos vasos que você pegou emprestado. Vai deitando. E quando um encher, você pega o outro e vai enchendo, né? Até você tiver vaso. Enquanto tiver vaso, você vai enchendo. Mas interessante é que ele vai falar: vem, fecha a porta. Entra para dentro da tua casa, você e teus filhos, e fecha a porta. Quando a gente está querendo
se reestruturar, se reerguer e receber um milagre. Quando, irmão, isso aqui é muito sério que eu vou falar. Quando você se coloca diante de Deus, na dependência dele para receber algo da parte de Deus, para receber um milagre. Quando você faz uma oração, Senhor, estou em desespero, preciso de resolver um problema. Esse problema é sério, preciso salvar minha casa, eu preciso salvar meus filhos, talvez o casamento, talvez os filhos nas drogas, e você se dispõe a orar, a buscar o Senhor. Você precisa fechar a porta sobre si e sobre a tua casa e sobre a oração. Como é que fecha essa porta? É vigilância. Vigilância. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas, ele vai tentar de todas as maneiras derrubar, frustrar, impedir, porque ele sabe que quem ora obtém vitória. Ele sabe que o segredo não é nem segredo mais, mas que a chave da vitória é a oração. E o que o inimigo mais tenta, ele luta, é impedir que você ore, é impedir que você se erga, se levante. Então, quando ela entra para dentro do quarto ali, com aquele, vamos dizer, ela entrou com um vaso na mão de azeite, o vaso dela, só um pinguinho de azeite. E um monte de vaso que ela pegou emprestado. Ela tá ali. Agora, o que ela precisa? Bom, o vaso tá aqui. Os vasos que eu peguei emprestado estão aqui. O vaso que eu tinha tá aqui. Agora, o que falta? Tá faltando o que agora? A fé, meus amores. Tá faltando a fé. Porque agora ela vai ver se vai funcionar ou não. Agora vai precisar da fé dela. É agora que são elas. Você dobrou o joelho para orar. Você foi até o homem de Deus. Você se entregou. Você fez o que podia fazer. Agora precisa da tua fé. Agora é que são elas. E para isso acontecer, você precisa estar com a porta fechada. E o que é isso? Porta fechada. Porta fechada para o pecado. Porta fechada para a incredulidade. Porta fechada para gente que maldiz, para gente invejosa, gente com palavra contrária. Pessoas que vai chegar e vai dizer que isso aí que você está fazendo, isso aí é loucura. Não é assim não que faz não. Você é frouxa. Manda teu filho embora, porque se fosse eu, já tinha botado na rua. Que é isso? E quando você está num casamento ruim, que o conselho das pessoas é, bota um chifre nele, ele te botou chifre, mete outro maior ainda. Bota ele para correr. Não é assim que os conselhos é? São sempre conselhos assim. Ih, menino, sai dessa igreja, essa igreja não presta. Ao invés de expulsar o demônio, a gente expulsa as pessoas mesmo. Ah, fulano, você vai deixar, não deixa barato não, vai lá, tira a pergunta. Fulano falou isso de você. Se eu fosse você, eu fazia alguma coisa, eu não deixava barato. Então sempre tem aqueles conselhos de Sanbalate, de Tobias, para impedir você de chegar no seu propósito. Cuidado com Sanbalate, cuidado com Tobias, porque eles sempre vão existir na sua vida. Então esse era o momento do milagre, olha só, era o momento mais importante. Porque era agora que ela vai mostrar, epa, eu tô com o vaso na mão. Eu tô com os vasos emprestados aqui. Tô com os meus filhos aqui. Fiz tudo que eu podia. Agora, eu vou precisar da fé. Porque é ela que vai fazer com que esse azeite seja derramado e seja multiplicado. Porque eu só tenho um pouquinho de azeite, ó, só um pouquinho. Mas o fato dele ser pouquinho não significa que o milagre não vai acontecer. Porque para Deus não precisa coisa grande. Era ela, os filhos e a fé. Ela só tinha aquilo. A fé, um pouquinho de azeite e a ordem. E a obediência, que foi pegar os vasos emprestados. Até ali ela foi muito bem. Teve coragem de ir buscar os vasos emprestados, porque outra pessoa, meus amores, nem pegar vaso emprestado nenhum pegava. Na hora que ela chegasse lá na casa do profeta, que o profeta chegasse para ela e dissesse, ah, quem te hei eu de fazer? Vai para tua casa, pede os seus vizinhos vaso vazio. O que ela ia dizer? O que eu vou fazer com esse monte de vaso na minha casa? Eu já estou cheia de dívida, vou pegar vaso para poder, vai que eu quebro um, não, vou pegar vaso nenhum. Para que aquela mulher nem ia se dar o trabalho de ir casa em casa, porta em porta pedindo vaso, já que ela sabe que ia depender dela. Porque quando a gente sabe
que vai depender do outro. A gente não sabe muito bem a da fé do outro, a gente não pode muito, fulano, quem sabe a fé dele é grande, mas quando se trata de nós mesmos sabemos que a nossa fé é pequena. Então quando Deus fala, vai depender de você, o milagre vai depender de você, a gente fica frustrado e triste, porque a gente fala, misericórdia, depender de mim, o milagre vai depender de mim, então lascou. Por quê? Porque eu não tenho fé, minha fé é pequena demais. Minha fé é do tamanho desse tantinho de azeite que tem aqui, é pequenininha. Então não vai acontecer, porque se fosse da fé do outro, eu até tinha uma chance, mas quando a fé é minha, e era isso que o Senhor queria dizer, a fé é tua. Entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, e é isso que é interessante, que outra pessoa não se daria o trabalho de ir nas portas pedir vaso emprestado. Dali mesmo ela vinha embora para casa dela chorando, ou tentaria uma outra forma, porque ela ia imaginar, meu Deus, eu não tenho fé, eu vou pegar vaso emprestado, eu só tenho um pingo de azeite, eu vou fazer isso virar... eu pensei que ele ia fazer isso. Eu pedi para ele, porque o profeta não é ele, o grande homem de Deus não é ele está acostumado a ver milagre, ele está acostumado a ver vitória, ele está acostumado, mas eu só tenho visto até agora derrota. Eu até agora só tenho visto sofrimento. Eu fiquei viúva, meu marido morreu. Primeiramente, antes do meu marido morrer, meu marido estava todo endividado. Mesmo sendo homem de Deus, os problemas financeiros não foram impedidos de chegar na minha casa. Aquela mulher não teve tempo nem de se reerguer, porque tinha que providenciar as coisas para os filhos, as coisas para a vida dela, para a casa dela. Ela só tem visto agora sufoco, ela só tem visto na vida dela desgosto, ela só tem visto na vida dela vergonha, ela só tem visto na vida dela coisas ruins. Que futuro que aquela mulher tinha? Ela pensou, meu Deus do céu, que futuro que eu tenho? 2 filhos, escravo. Porque é isso que eles vão ser, escravo. Porque vão levar meus filhos, 2 filhos escravos. O que 2 filhos escravos serve? Para me ajudar em nada. Sem contar na dor de uma mãe. Sem contar na dor que é para uma mãe. Ver que você colocou 2 filhos no mundo para se tornarem escravos. Ficou muito... Uma pessoa dessa tá sofrendo demais, não é verdade? Que mãe que quer ver os filhos escravizados? Que mãe que quer ver os filhos indo de mal a pior, sofrendo? A gente se sente tão culpada, fala, meu Deus do céu, fui eu que botei no mundo, e agora eu não tenho condição de criar, de tratar. Quanta dor. Aquela mulher só via desgosto na vida dela. E ela pensava ainda, meu Deus, que futuro tem uma mulher sozinha no mundo? Que futuro eu tenho? Que futuro? Que vida de derrota. Um passado de derrota. Um presente de desespero. E um futuro. Que futuro? Futuro de solidão e de vergonha. É o que restava para aquela mulher. Mas o mais interessante, meus queridos, é que a graça de Deus é muito grande. É a graça de Deus que é a nossa sorte. Nós não temos sorte, nós temos a graça de Deus. É por ela que vivemos, é por ela que respiramos. Que se não é a graça, o favor de Deus, porque nunca depende de uma mulher dessa maneira, não ia ter fé nunca. É onde eu quero chegar. Não é... Quando uma mulher que sofreu tanto assim vai tirar forças? Se não a graça de Deus, o favor de Deus. Deus sabia que aquela mulher um dia, aquela família um dia foi consagrada a Deus. Aqueles filhos um dia foram consagrados a Deus. Aquele homem que morreu, mas com certeza deixou um ambiente de oração já cercado. Com certeza ele morreu, mas ele tinha já cercado a família de palavras de bênçãos, de um futuro de bênçãos, de vida de bênçãos. Com certeza, antes de morrer, aquele homem já tinha oferecido a casa dele a Deus.
E quando nós oferecemos a nossa casa, a nossa vida, a nossa existência, as nossas coisas a Deus, o Senhor Ele recebe. Então aquela casa era de Deus. Ainda que eu morra e eu não veja com os meus olhos, o que Deus prometeu à minha vida, à minha família, à minha descendência, ela se cumpre. E se aquele homem um dia consagrou os filhos a Deus, não era credor nenhum que ia levar, não era decadência, não era problema, não era crise alguma que vai destruir os sonhos dessa família. Porque Deus vela em responder os seus amados, em honrar a fé de quem honra a Deus. Deus honra a fé de quem honra a Deus. Ainda que hoje você esteja triste, caído e desanimado, o Senhor honra a fé que um dia você teve. O Senhor honra a fé que um dia você se consagrou. Deus honra a fé que Ele sabe que um dia você esteve, um dia você tentou, um dia você se entregou verdadeiramente. Um dia você se humilhou diante do Senhor. Madrugadas foram oradas, foram consagradas a Deus. Se você fez isso, se você não fez ainda, comece a fazer. Mas se você já fez isso e hoje está encostada, está desanimada, está desanimado, está desiludido porque fez tudo isso e só viu até agora vergonha, só viu até agora miséria, só viu até agora derrota, morte, luto dentro da tua casa, batendo no teu portão, credores, a vergonha batendo na tua porta dia após dia. Se você só tem visto isso e Deus coloca diante de ti uma oportunidade de você fazer diferente, fazendo um milagre, ver o milagre acontecer através do que você tem, do pouquinho de fé que você tem, é muito glorioso, porque Deus vai te mostrar. Entra para dentro do teu quarto novamente, mulher. Entra para dentro do teu quarto novamente, homem. Entra para dentro do teu quarto, pega um pouquinho de azeite que você tem, que ainda te restou, e começa a derramar esse azeite nos pés de Deus. Começa a derramar esse azeite, porque o Senhor, Ele vai fazer transbordar esse azeite. E esse azeite dessa mulher transbordou tanto que Deus falou assim, o azeite, quando acabou os vasos, o azeite parou. E o profeta vai dizer assim para ela, olha, vende, né? Pague a sua dívida, vamos organizar o que tem que ser organizado de forma natural e vivei do resto. Vivei do resto. Ou seja, o Senhor não dá coisa pequena para ninguém. O Senhor não faz nada pela metade. Deus não unge ninguém pela metade. Deus não salva ninguém, não converte alguém pelo meio, não, assim, ó. Eu sou um pouquinho convertido, mais ou menos convertido. Porque antes eu não cria em Deus, era coisa nenhuma. Agora eu creio em Deus só um pinguim. Deus faz, quando Deus faz, Ele faz a obra, Ele faz por completo. Ainda que é da maneira dele fazer, né? Mas ele é fiel para cumprir aquilo que ele começou. Se Deus começou a boa obra, Ele vai cumprir, Ele é fiel para cumprir. Às vezes o Senhor começou e você não está vendo o andamento dessa obra, você não está vendo as coisas fluindo, mas o Senhor vela, Ele vai cumprir. Calma, existe um tempo para todas as coisas, existe um tempo determinado, Deus está trabalhando de forma que nós não conseguimos ver, mas a Bíblia vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Então, se nós começarmos a dedicarmos a Deus, orarmos mais, acreditarmos mais, buscarmos mais o Senhor, as bênçãos do Senhor virão para nossas vidas. E essa é uma mensagem na qual o Senhor deixa para mim. Porque da mesma maneira que essa mulher se encontra, eu já me encontrei em situação de desespero. Quem nunca se encontrou numa situação de desespero na vida? Uma situação que não tem a saída, que você olha para o lado, não tem saída, olha para frente, não tem saída, não há o que fazer. E você chega diante das pessoas que podem te ajudar e elas simplesmente dizem, que eu posso fazer por você? Nada eu posso fazer. E você volta para a tua casa triste, cabisbaixo. Mas vamos fazer como essa mulher fez. Vamos nos lembrar
quem somos e quem Deus é. Quem somos e quem Deus é. O que eu aprendo com esta lição é que Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer fazer muito mais. Deus quer ensinar muito mais para essa mulher. E o milagre, ele vai chegar a partir do momento que eu exerci a minha fé. A Bíblia inteira vai falar de fé. Fé, fé, fé. E às vezes a gente quer fugir desse detalhe. A gente quer fugir dessa pequena. A gente quer obedecer em todas as coisas. Mas quando o assunto é fé, a gente foge. Porque sabe que a fé depende de nós. E no que depende de nós é complicado, né, meu amor? Mas se a gente for sincero com Deus e dizer a Deus: Senhor, eu não tenho fé. Eu não tenho fé. Ser sincero e dizer: eu não tenho fé. E se derramar e falar: Senhor, aumenta a minha fé. Que seja essa a nossa oração. Se nós não temos fé ainda, que seja essa. Até que do alto o Senhor nos socorra. Até que Ele venha com a fé e nos abençoe com a fé. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé também é impossível viver uma vida de milagres, de bênçãos. É impossível. Então, a única coisa que é impossível, porque nada é impossível para o que crê, mas a única coisa que existe impossível é se você não tiver a fé. Então, vamos orar pedindo fé. Eu oro pedindo fé, porque eu preciso de fé. E eu me encontro da mesma maneira, necessitada e necessitada e necessitada. E eu preciso desta palavra. Eu preciso desta palavra, eu preciso da vitória do Senhor. Então, eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. E que essa mensagem de 2 Reis possa ficar. Deixa eu me apresentar. Eu sou Camila e estou muito feliz por você ter assistido esse vídeo até aqui. Obrigada. É muito Não se lindo esqueça de se de se inscrever. ouvir. O final da história é que o milagre se deu, glória, a solução definitiva para aquele problema, não é verdade? Então ela entra para o quarto dela, entra para dentro da casa dela, o vaso na mão, um pouquinho de azeite, os vasos emprestados, e ela derrama, exerce a fé, e os vasos eram cheios, até que acabou os vasos e o azeite parou. E aí ela falou: acabou o vaso. Mas os vasos que ela teve foram suficientes para suprir toda a sua necessidade. Deu para ela pagar as dívidas e viver do resto. Que bênção, né, meus irmãos? Que bênção, né, meus amigos? Então, eu te peço, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, e muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, viu? A paz.